As outras crianças mais velhas, abram suas Bíblias em Atos capítulo 2. Já estudamos algumas vezes esse trecho aqui na igreja, mas hoje eu gostaria que nós olhássemos algumas praticidades dentro daquilo que a gente está estudando, o assunto que a gente está estudando. Como nós vimos na semana passada, a moda hoje é viver uma vida individualista, né? Cada vez mais as pessoas estão se tornando individualistas nas suas vidas, nas suas famílias, nos seus locais, vivendo como bem entendem. Mas quando nós olhamos o modelo bíblico, especialmente do Novo Testamento, é aquilo que nós estamos tentando mostrar aqui, é que essa não é a vontade de Deus para a sua igreja. A vontade de Deus nunca foi que nós vivêssemos de forma isoladas. E isso é visto desde o Éden, né? Eu não acredito que a igreja começou no Éden, mas nós podemos ver alguns princípios em relação à vida em comunidade, como Deus desejava que o homem vivesse em comunidade desde a criação. Deus, a única coisa que ele vai dizer na criação naquele momento, não é que fosse uma coisa errada, mas a única coisa que Deus viu que não era bom é que o homem estivesse só. E Deus, então, criou a mulher para ser auxiliadora do homem, e Deus dá uma ordem para que eles multiplicassem, ou seja, o desejo de Deus era que cada vez mais eles vivessem em comunidade maior. E isso também mostra o relacionamento de Deus com o homem. Nunca também que o homem vivesse individualmente sozinho entre eles e muito menos individual longe de Deus. A vontade de Deus, e nós vemos isso muito claro na sua palavra, é de que cada vez mais os homens eles foram criados para viver em comunidade. E isso é visto de forma maior ou mais bem organizada ou de uma forma mais exaltada na vida da igreja. Desde o começo, Deus ordenou que os seus discípulos estivessem juntos e quando o Senhor foi assunto aos céus, a ordem dele foi que vocês fiquem juntos até que venham o Espírito Santo. Nunca foi a vontade de Deus o individualismo. A realidade é que nós precisamos muito uns dos outros. Deixa eu passar aqui. Está funcionando aqui para mim? Só ligar aqui, beleza. Esse é o tema, então, que nós vamos estudar hoje. Princípios bíblicos para servir uns aos outros. Atos 2, 42 ao 47. E nós vemos, então, nesse trecho, e vamos ver em outros trechos também, que vamos olhar, o quanto nós precisamos uns dos outros. C.S. Lewis, falando sobre essa necessidade de que precisamos uns dos outros, ele falou uma frase muito interessante. Precisamos dos outros física, emocional e intelectualmente. Nós precisamos dos outros se queremos saber qualquer coisa até de nós mesmos. É interessante que nós não conseguimos por nós mesmos saber todas as coisas a respeito de nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros, foi Deus quem criou dessa forma. E nós vamos ver que após a descida do Espírito Santo, o povo reunido como igreja, o início da igreja ali em Atos capítulo 2, o primeiro sermão de Pedro pregado e muitas pessoas se convertendo, nós vamos ver então como é que eles começaram a viver. E esse é um primeiro relato a mostrar, digamos, já eles como igreja, com os discípulos juntos, em Atos 2, 42 ao 47, a palavra de Deus diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez?
Ó Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a termos um coração que seja fértil no sentido de receber a palavra e não apenas receber, mas termos o coração transformado por ela. Sermos encorajados, Senhor Deus, nesse trecho a respeito da vida de igreja. O que o Senhor espera de nós, como teus filhos, como teus servos. O que o Senhor espera, Senhor Deus, que vivamos nesse mundo como igreja do Senhor. Nos ajude, Pai, a, se estivermos desobedecendo, voltarmos para o Senhor e vivermos de fato uma vida de igreja como o Senhor quer de nós. Deus, tome esse tempo nas tuas mãos, abençoe, Senhor Deus, a pregação da tua palavra, que teu Espírito possa aplicar a palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, a qual nós queremos tentar inculcar na nossa mente, através da palavra de Deus, é: para proteger a igreja local, os membros devem estar firmados na palavra, promovendo comunhão e preservando o testemunho do Evangelho. É isso que o Senhor vai nos ensinar por meio desse pequeno trecho aqui. Para que nós possamos viver como igreja local, ou para proteger a igreja local, nós precisamos, como membros, primeiro de tudo, estar firmado na palavra de Deus. Lembra que nós gastamos um tempo muito grande da pregação na semana passada, falando do perigo dos falsos ensinos e como nós deveríamos, então, fugir desses falsos ensinos, conhecendo a verdade de Deus. E essa é a primeira coisa que nós devemos fazer como membros da igreja do Senhor. E eu estou falando não apenas como membros da igreja do Senhor no geral, mas eu estou querendo falar para vocês aqui. A igreja do Senhor que Deus estabeleceu aqui no Eusébio. Para nós vivermos como igreja, como Deus requer que nós vivamos, nós precisamos estar firmados na palavra. E diante de conhecer a palavra e estar firmado na palavra, nós deveremos prover, nós deveremos batalhar para viver em comunhão. E diante disso, preservar o testemunho do Evangelho no meio dos perdidos. E como é que nós fazemos isso, então? A primeira coisa que nós vemos, que esse trecho vai nos mostrar, é que nós devemos proteger uns aos outros por meio da verdade do Evangelho. O texto começa dizendo aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A grande realidade hoje é que muitas pessoas falam de Deus. Muitas pessoas falam de Deus de diversa perspectiva. A moda hoje é que a religiosidade ela tem que existir. Muitas vezes as pessoas não vão crer no Deus como a palavra de Deus diz. Mas se você perguntar majoritariamente no Brasil, a maior parte do povo brasileiro é um povo que crê em Deus, e até mesmo naquele Deus que a Bíblia fala, mas não da maneira que a Bíblia fala. Você crê num Deus que ouve as orações? As pessoas vão dizer, a gente crê. Você crê num Deus que está escrito na palavra, na Bíblia? Eu creio, as pessoas vão dizer. E a realidade é que o Brasil, estou falando do nosso contexto, e até mesmo aqui do nosso Ceará, é um povo muito religioso. A grande questão é, não basta o fato de falarmos de Deus ou crermos que Deus existe. É o como nós vivemos baseado naquilo que cremos. E o texto vai nos dizer aqui que aqueles irmãos que se converteram, aqueles irmãos que estavam juntos ali, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós estudamos um pouco também na semana passada sobre essa ideia de perseverança, né? A ideia de que o Paulo estava dizendo para Timóteo que ele deveria, Timóteo, você precisa crescer, ou perseverar, ou crescer na piedade. Essa é a ideia de perseverar, de estar firme. Do mesmo jeito, esses irmãos aqui, daquela primeira igreja, da igreja primitiva, eles estavam batalhando, perseverando para se manter na doutrina dos apóstolos. Eles não estavam apenas falando de Deus. Eles estavam lutando com todas as suas forças, até mesmo ao custo da sua própria vida, como nós vamos ver no desenrolar do livro de Atos. Eles estavam lutando ao custo da sua própria vida para preservar a verdade de Deus. O contexto que nós vivemos no Brasil hoje, de um evangelho água com açúcar, que tudo é muito fácil, tudo é muito bom, não nos faz muitas vezes compreender a realidade que esse trecho traz. Talvez eu não ousaria
dizer quanto ou qual porcentagem, mas a probabilidade é que se desencadeasse uma perseguição no nosso país, uma boa parte do nosso público aqui, ele apostataria da fé. Não existe nenhuma igreja que vai ser totalmente de crentes. Essa é a realidade. Nem a igreja do nosso Senhor Jesus, né? Que estava ali 12, um era o diabo, como ele disse, se desviou, né? Aqui não vai ser diferente. A grande realidade é, meus irmãos, que nós precisamos olhar esse trecho e aplicando a nível de igreja local, nós não viveremos como igreja, a menos que batalhemos para preservar a verdade do Evangelho. E aqui eu não estou só dizendo para preservar a verdade do Evangelho de você dizer, eu creio na Bíblia, é a verdade. A palavra de Deus, ela tem erros? Não, tem não, pastor. A palavra de Deus é suficiente para a sua vida? É suficiente para a sua vida, é suficiente para a minha vida. A palavra de Deus é inspirada? É inspirada por Deus. Mas a realidade é que durante a semana você vive totalmente diferente contra aquilo que a palavra de Deus diz. E nós vemos o testemunho desses irmãos, e vamos ver um pouco mais na frente aqui, é que perseverar na doutrina dos apóstolos é em tudo que eles faziam e pensavam, a palavra de Deus, ou no caso aqui a doutrina dos apóstolos, que eles não tinham a palavra como nós temos hoje, os ensinamentos dos apóstolos estavam acima de qualquer coisa. Esses irmãos não tinham essa palavra que nós temos, eles tinham o Antigo Testamento e os ensinos, como eles vão falar, dos apóstolos. Eram as cartas que estavam começando a circular, ensinamentos ali naquela época. E nós temos hoje a palavra como temos, inspirada, inerrante, infalível. E nós vivemos como se nós não tivéssemos. Esse é um dos perigos em nós vivermos muito confortáveis como igreja. E muitas vezes parece que eu, como pastor, posso me tornar chato. De pastor, peraí, o senhor está sempre cobrando que a gente viva como igreja? É isso mesmo. É o meu papel de fazer. E eu não quero deixar vocês em paz enquanto vocês estiverem vivendo como se não fosse igreja. E graças a Deus eu vejo que a maioria de vocês tem esse coração disponível. Mas eu não quero deixar vocês ficarem confortáveis com isso. O nosso desejo é que aqueles que se tornem e que já são membros dessa igreja, eles vivam de fato como testemunho e deve ser fiel à palavra de Deus. E se não viverem, nós precisamos ser fiéis também em chamar você ao arrependimento e que você se volte para o caminho correto. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E essa é a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter em mente e quando falamos em viver como igreja nesse mundo. Princípios bíblicos para uma vida em comunidade, a primeira coisa é, nós não viveremos em comunidade como Deus quer, se nós não preservarmos aquilo que a palavra diz. Por que nós não vamos viver em comunidade quando nós não preservamos aquilo que a palavra diz? Primeiro que vai, antes da palavra de Deus, vai ser aquela coisa. Pastor, mas eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Eu gosto da coisa assim. Eu gosto da coisa assada. E aí acaba que a igreja vive uma igreja de um bocado de opinião, um bocado de desejo, e nós surgimos da palavra de Deus. Quando nós nos firmamos na palavra de Deus, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, a maneira como nós vamos viver nos nossos trabalhos, famílias e na nossa vida comum vai ser firmada na palavra de Deus. E até mesmo quando alguma decisão na vida da igreja local não for de acordo com o que você gostar, você vai dizer, beleza, Deus sabe o que está fazendo, eu confio naquilo que a minha liderança está fazendo como na palavra de Deus, eu vou me submeter a isso. É triste, meus irmãos, como nós vemos hoje muitas igrejas que vivem em pé de guerra. Eu converso com alguns pastores amigos meus que eu digo, rapaz, essa não é a realidade da minha igreja não, graças a Deus. E eu espero que nunca seja. Irmãos que lutam contra o pastor, irmãos que lutam contra um ao outro, irmãos que o pastor não pode chamar atenção, que estão com raiva. Se o outro falou alguma coisa, o outro já entende como piada. Isso é ridículo, meu irmão, para viver como evangelho. Se nós não firmarmos os nossos pés naquilo que a palavra de Deus está dizendo, nós vamos viver na igreja pior do que vive no mundo. Eu não compreendo como uma pessoa não tem o privilégio de sair de casa e ir para a igreja assistir um culto. E essa é a realidade de muitas pessoas que eu conheço. Às vezes algumas pessoas me pedem ajuda de aconselhamento bíblico de outras igrejas, e eu vou conversar, os irmãos falam, pastor, a gente não tem gosto de ir para a igreja. A igreja lá, eu saio pior do que entro. Isso é triste, irmãos. Nós precisamos, então, eu queria conclamar vocês, o primeiro princípio
que nós precisamos batalhar para defender na vida e em comunidade é que nós venhamos batalhar para a proteção da verdade de Deus. A proteção do evangelho da verdade, as doutrinas bíblicas. A ideia aqui de perseverar é a ideia de permanecer firme, independente das dificuldades. Independente das dificuldades que cheguem à nossa igreja, à nossa comunidade local, nós vamos batalhar para permanecer firme na verdade do evangelho. Independente das dificuldades que cheguem para nós resolvermos, os problemas que batam à nossa porta, nós vamos batalhar para resolver tudo biblicamente falando. Nós não queremos ser uma igreja bíblica apenas porque somos do movimento bíblico. Não é isso. Nós queremos ser uma igreja bíblica porque, de fato, prezamos pela verdade da palavra de Deus. E essa é a primeira coisa que eu queria que nós olhássemos e nós firmássemos a nossa mente. Para nós vivermos como igreja, nós precisamos preservar a verdade do evangelho em tudo. E isso precisa ser na vida comum. Na sua vida como marido e mulher, como nós aprendemos ontem aqui, vocês precisam viver a verdade do evangelho. No momento em que alguém chegar buzinando alguma coisa de outro irmão no seu ouvido, você vai dizer, peraí, meu irmão, a outra pessoa não está presente aqui, nós não vamos conversar sobre essa pessoa presente aqui, porque nós queremos agir biblicamente. Nós vamos fugir de fofocas. No momento em que alguma pessoa falar errado com você, se exaltar, ou ela gritar, ou então falar uma coisa que você não gostar, em vez de você levar para o lado pessoal, você vai sentar com ela, vamos, irmão, vamos sentar aqui para conversar, eu acho que esse não é um modo de Deus falar. Coisas comuns que nós deveríamos viver. Se nós não tornarmos a palavra de Deus prática, a nossa igreja, eu vou repetir o que eu disse semana passada, a nossa igreja vai se acabar, assim como muitas outras. E não é essa a nossa vontade. Nossa vontade é que daqui saiam muitas e muitas outras igrejas. Que Deus use o povo daqui, obedecendo a palavra, para pregar o evangelho e muitas outras igrejas venham surgir. Então essa é a primeira coisa. Nós precisamos batalhar com todas as forças para proteger a verdade do evangelho. A segunda coisa é que nós devemos gastar as nossas vidas servindo aos outros por meio da união. Nós olhamos na primeira pregação, em Filipenses capítulo 2, os meios bíblicos que nós podemos promover a união ou o modo de nós vivermos como igreja. Aqui, um dos meios que os apóstolos vão colocar é que a forma de gastarmos a vida como igreja é por meio da união. Eles vão dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Esses irmãos, pelo que nós vemos aqui, eles não apenas estavam juntos ali porque tinham que estar como igreja. Eles sentiam prazer em estar juntos com os outros. Eles sentiam alegria em desenvolver situações as quais eles iriam gerar comunhão. E como eu comecei dizendo, a realidade é que nós estamos cada vez mais vivendo as nossas vidas individualistas e isso está se tornando confortável para nós. Eu preciso lutar com isso como pastor. Eu preciso lutar para gastar tempo com os meus irmãos, preciso lutar para gastar tempo com a igreja, preciso gastar tempo para viver em comunhão com os outros. Se eu, como pastor, luto com isso, imagina os irmãos que são irmãos que não têm a responsabilidade de visitar os outros. Essa é a minha responsabilidade, essa é a função que Deus me chamou para fazer. Eu preciso gastar tempo com isso. Mas essa não é só a função do pastor. Pelo que nós estamos vendo aqui, os irmãos estavam em comunhão, eles perseveravam também na comunhão. Perseverar é o sentido de eu ter que batalhar, me esforçar com todas as minhas forças para gerar situações de comunhão com os irmãos. E pelo que eu entendo aqui, isso não era só no domingo, ou não era só nos momentos em que eles estavam em culto. Até porque não tinha esse culto como nós temos hoje, né? Não era assim esse local que eles se reuniam, eles tinham o templo ainda, mas a realidade é que eles se reuniam de casa em casa na época. E eles batalhavam para criar a oportunidade de estarem juntos, de estarem em comunhão. E nós não vamos viver uma vida como Deus quer de igreja se nós não batalharmos para fazer o mínimo, que é gerar comunhão com os nossos irmãos. Nesse texto parece que havia um anseio por aqueles irmãos de estarem juntos.
E a gente vai ver no desenvolver do texto que até mesmo diante disso era o meio que eles conheciam seus irmãos. Aqui, o texto não está ensinando aqui para vocês, esse texto é um texto histórico, né? É um livro histórico que está contando uma história, e óbvio que vai envolver doutrina aqui, claro, mas o texto está mostrando que eles conheciam uns aos outros ao ponto de saber quem tinha necessidade, e eles vendiam as suas posses, aqueles que podiam vender as suas posses, para ajudar quem tinha necessidade. Não era somente o fato de eles, peraí, eu vou vender as coisas aqui e achar alguém que tinha necessidade ali para doar. Não era essa ideia social apenas. Era uma ideia realmente de preocupação uns com os outros. Existiam pessoas no meio deles que tinham necessidade mais. E assim também como existiam pessoas no meio deles que tinham mais posses do que os outros. Isso era totalmente comum. E aqueles que tinham mais posses do que outros, eles vendiam preocupados em cuidar dos outros. A comunhão deles era tamanha que eles conheciam uns aos outros. E assim como nós lemos no trecho, no início, no Salmo 133, quase não sai novamente, né? 133. Assim como nós lemos, era a vontade de Deus que os irmãos vivessem em união. Não existe nenhum problema conosco quando nós batalhamos para viver em união. Isso é totalmente diferente do que o pessoal diz, até já ouvi, né? Pastor, mas o provérbio diz que nós deveríamos, o nosso pé deveria se achar longe da casa do nosso irmão. Ali está falando de inconveniência, né? Que você não deveria estar todo dia na casa do seu irmão lá, né? Porque cada um tem suas vidas também comum. É no sentido de princípio, mas no sentido de cuidado da vida da igreja, da vida comum da igreja, nós deveríamos batalhar, pelo menos, para em momentos oportunos ter comunhão com os outros. E aqui nós temos hoje, irmãos, muitas possibilidades. Eu queria ser muito prático com vocês. Todos aqui, especialmente quem tem suas famílias, ou também até quem é solteiro, pode simplesmente em algum momento se juntar com o outro e gerar tempo de comunhão para conversarem, saírem, convidar na sua casa para um irmão estar com você ou com sua família um tempo. Coisas comuns que nós podemos fazer. Precisa fazer isso toda semana, pastor? Não, acho que não. Até porque a realidade nossa hoje é muito diferente. Mas você pode, em tempos oportunos, fazer isso. Convide pessoas que você até mesmo não tem afinidade. Isso até para nos ajudar a sair de nossa zona de conforto. Os irmãos que estão chegando na igreja agora, que você não conhece ainda muito bem, convide-os para ir na sua casa. Convide-os para conhecê-los melhor. Isso pode parecer chato, mas essa é a vida de igreja. Deus não obriga a gente a viver uma vida de igreja. Não existe obrigação no Novo Testamento. Mas se nós decidimos abraçar, viver uma vida de igreja, nós precisamos nos submeter ao que a palavra de Deus diz. E eu vou estar o tempo todo no seu pé, clamando vocês a viverem como Deus requer que vocês vivam como igreja. É muito fácil chamar o pastor para ir na casa, né? Eu sei, e eu gosto disso. É maravilhoso. Mas eu gostaria que isso fosse comum entre todos nós. Vocês irem na minha casa, eu ir na casa de vocês, de um ir na casa do outro. Isso deveria ser o intuito de eu saber quais são as dificuldades dos meus irmãos. Dificilmente alguém vai chegar aqui no meio do povo aqui, nesse momento, e falar que está com uma dificuldade normal. Graças a Deus eu sei como orar pela maioria dos irmãos aqui da igreja. Porque eu converso, eu visito, então eu sei quais são as dificuldades maiores, eu sei como orar por vocês, eu sei como me alegrar com vocês também. Eu sei disso. Mas eu gostaria que isso fosse comum. Pelo que eu vejo aqui, o texto, eles estavam juntos. Não eram só os apóstolos ali, né? Não era só Pedro, não era só os que estavam com Jesus. Paulo ainda não estava aqui, né? Não era só os apóstolos, eram o povão comum. Eles estavam lá juntos, unidos, gerando comunhão, batalhando por isso. E nós precisamos, meus irmãos, batalhar para que isso seja realidade na nossa vida também. A oração de Jesus, aquela conhecida oração que ele faz de intercessão pelos seus discípulos e por aqueles que iriam vir, em João 17, a oração de Jesus, ele fala algo muito interessante nos versículos 20 ao 23.
Jesus orando, inclusive por nós. Se você não sabe, Jesus orou por você, porque ele vai dizer que também por aqueles que viriam a crer. Jesus orando, inclusive por nós aqui, pelo povo que aqui está, ele diz, João 17, 20 a 23, não peço somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amastes, como também amastes a mim. A comunhão do povo de Deus é interessante que ela gera testemunho até mesmo para os perdidos. Jesus ele vai dizer, por meio da união daqueles que até o Senhor ainda vai salvar, o mundo vai ver e crer em mim e que eu e o Senhor somos um. Do mesmo jeito assim como uma igreja unida, ou que pelo menos batalha para viver a união, ela gera um bom testemunho, o contrário é verdade também. Sempre vai ter aquela velha frase de incrédulos, né? E é que você é crente, né? E é que você é crente. Eu não quero ir para a igreja que você está participando, eu não quero ir para a igreja que fulano de tal vive, porque nós damos mau testemunho. Paulo ele vai dizer isso aos romanos. Os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. Por causa daqueles que se diziam lá os donos da religião, os judeus, os que eram lá pelas suas obras e porque era bonzão, Paulo ele vai dizer assim, os gentios, ou seja, os perdidos, blasfemam de Deus por causa de vocês. E essa é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas hoje. Paulo chama diversas vezes os irmãos para viverem em união. Até coloquei aí no esboço de vocês, para depois vocês lerem esses trechos. Diversas vezes ele vai convidar, ou chamar, ou exortar que os irmãos vivam. Tanto Paulo, quanto também o apóstolo João e também o escritor aos Hebreus, né, tem aí. Várias e várias vezes eles são chamados, ou conclamados, ou encorajados a viverem em união. Esse é um dos meios, irmãos, que nós temos de servir uns aos outros. É quando nós provemos união ou comunhão. E talvez para alguns vai ser mais difícil isso aqui, eu sei. Talvez para alguns vai ser mais difícil. Mas existem dificuldades para nós em muitas outras coisas. E às vezes a gente pode dizer assim, pastor, eu não consigo chamar ninguém, ou gerar comunhão com ninguém, ir na casa de ninguém, ou me chamar alguém para ir na minha casa. Deixa eu amar você e falar a verdade. A realidade é que nós não fazemos isso porque nós não queremos. Porque o Senhor não daria uma ordem para nós se Ele não nos desse o encorajamento ou a força, o poder por meio do Espírito para obedecer. E se Deus nos chama, se Jesus ele disse que um dos meios que nós testemunharíamos era vivendo em união, se Ele nos chama a fazer isso é porque Ele nos dá o poder. Né? Tá acabando a minha bateria? Obedecer por meio do Espírito, né? Se Deus nos chama a fazer isso é porque, de fato, nós podemos obedecer. Eu queria encorajar, meus irmãos, vocês, se para a igreja primitiva, se para Jesus e se para os apóstolos, esse tema da união e da comunhão é tão importante, para nós não deveria ser diferente. Nós deveríamos, com tudo que temos para fazer, com tudo que temos nas nossas agendas, a promoção da comunhão ou a participação no meio do povo de Deus deveria ser algo prioritário em nossas agendas. Nós não deveríamos colocar isso como uma coisinha ali no cantinho. Nós não deveríamos colocar isso como algo no cantinho ali nosso. Nós deveríamos batalhar como igreja para de alguma forma promovermos a comunhão do Senhor. Eu queria muito encorajar vocês. Talvez aí, pastor, eu vou, a partir de hoje, colocar uma vez por mês na nossa agenda da família, para que nós tenhamos ou recebamos alguém na nossa casa.
ou possamos de alguma forma organizar um encontro com alguém. E aqui eu não estou falando das pessoas que você comumente já recebe. Isso aí é tranquilo. Eu queria encorajar de fato vocês gerarem comunhão com pessoas que vocês muitas vezes não conhecem. Para trabalhar o coração, o nosso coração. Para nos esforçarmos. Vamos fazer isso. Queria encorajá-los. Eu queria encorajá-los. Eu sei que se for pela nossa força, nós não faremos isso. Mas por meio do Espírito Santo, nós podemos obedecer ao Senhor. Um outro meio a qual o Senhor nos encoraja a vivermos uma vida de comunidade, uma vida de igreja, é servindo aos outros por meio do nosso testemunho. E aqui nós vamos ver no versículo 47, na parte A, que eles dizem assim: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Aqui é a ideia de que eles contavam com a simpatia ou com a admiração, essa é a palavra, não somente dos crentes, mas também dos perdidos, dos incrédulos. Deus não chamou a igreja para estar presa somente aqui, entre quatro paredes, de forma egoísta. Quatro paredes que nós não temos, né? Quatro paredes. Nós temos aqui uma tenda e um bocado de parede ao redor. Mas a realidade é que Deus não nos chamou para viver só aqui nesse localzinho. Deus nos chamou, Ele nos encoraja a irmos também e testemunharmos para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E isso, nós vamos ver no último ponto, mas isso também é feito, antes de tudo, por meio do nosso testemunho. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que, de fato, ensinar o Evangelho. Mas antes de qualquer coisa, antes de você pregar o Evangelho com as suas palavras, você precisa pregar o Evangelho com a sua vida. A coisa mais triste do mundo que nós temos visto hoje são pessoas que até falam bonito. Nós vimos agora um escândalo aí nessas igrejas aí mais conhecidas. Um dos fundadores da Igreja Bola de Neve, ou o fundador da Igreja Bola de Neve, para admiração por todos lá, mas que maltratava a esposa, né? Agredia a esposa. Para que vivia de forma descontrolada, ganancioso, maltratava o povo. Isso é triste. Imagina só onde saiu a manchete principal no G1, né? Estava lá estampado, líder da Bola de Neve é afastado depois de agredir a esposa, isso e aquilo outro, provavelmente vai até ser preso, né? É ridículo isso. Há um mês atrás, mais ou menos, um outro líder de uma dessas igrejas grandes também, da mesma forma. Preso por trair a esposa e, além do mais, assediar outras mulheres na igreja. Isso é ridículo, meus irmãos. A igreja do Senhor tem sofrido muito com o mau testemunho, infelizmente. E aquela velha coisa, né? Aquela velha frase que a gente geralmente ouve. Não deixe com que as suas atitudes disfarçam aquilo que você fala com a sua boca. Falar é muito bom, falar é muito legal. Agora, viver é difícil. E nós precisamos, para viver uma vida de igreja, nós protegemos a igreja, nós vivemos uma vida em comunidade, servindo aos outros por meio do nosso testemunho. Como é, pastor, que eu sirvo a minha igreja por meio do testemunho? Por meio do meu testemunho, eu não apenas protejo a mim, eu protejo a minha família, eu protejo os meus irmãos. Se alguém daqui der um mau testemunho, seja qual hora for, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, dificilmente as pessoas que lhe conhecem vão ser atraídas para cá. Pode até ser só a única pessoa no meio de todo mundo aqui, ou uma, ou duas, ou três, que dê mau testemunho. Mas sabe o que vai acontecer? Todos os outros vão ficar escondidos por causa desse mau testemunho. O contrário também é verdade. Quando nós damos bom testemunho, ainda que exista problemas na igreja, porque nós não somos uma igreja perfeita, mas o seu bom testemunho vai atrair pessoas para onde você está. Essa é a realidade. Por que que muitas vezes nós vemos até mesmo muitos irmãos em igreja com um lugar que não tem um bom ensino, às vezes não tem uma pessoa que ensina tão bem, não fala tão bem, mas é um homem de Deus que dá um bom testemunho. É uma igreja que na sua simplicidade dá bom testemunho. Eu conheço muitas igrejas assim.
Eu vou, às vezes, nas cidades aqui, ou nas regiões vizinhas, nos cafés pastorais, e ver a alegria de irmãos na sua simplicidade, servindo aos outros e dando bom testemunho. Aquilo ali, para mim, é encorajador. Encorajador de ver. Eles podem não saber tanto como nós sabemos, eles podem não ter tanto como nós temos, mas o testemunho deles é encorajador. E nós precisamos batalhar diariamente para vivermos dando bom testemunho aonde quer que nós estejamos. No momento em que você dá um mau testemunho, você não está ferindo apenas você. Antes de tudo, está ferindo a Deus, sua família, se você é casado ou não, e também ferindo a sua igreja local. É triste de saber disso. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, a ordem dele para os seus servos é a seguinte: vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Viver uma vida de bom testemunho não é uma opção para nós que somos crentes. Não é uma opção, é um padrão. Ah, pastor, em alguns momentos eu dou um bom testemunho, em outros eu tenho dificuldade. O padrão de Deus é que nós devemos viver uma vida de bom testemunho aonde quer que nós venhamos andar. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Todo mundo vai falhar, mais uma vez. Mas a realidade é que eu vou me esforçar com todas as minhas forças, pensando no testemunho do Senhor e pensando em proteger os meus irmãos. Eu vou dar bom testemunho em tudo que eu faço. Seja no meu pensar, seja no meu falar, seja no meu ouvir, ou seja no meu agir, aonde quer que eu esteja. Eu vou batalhar para proteger o bom testemunho. E as pessoas ao redor, aqueles que conhecem, sejam crentes ou descrentes, eles vão contar com a simpatia ou com a admiração. Assim como eu falei lá na primeira mensagem. Hoje é motivo de admiração você ver um crente que dá bom testemunho. Parece ser uma coisa assim que é absurdo, porque, peraí, crente naturalmente deveria dar bom testemunho. Pelo menos na época que eu era criança, os crentes eram conhecidos, muitas vezes, obviamente, movido por um legalismo, em algumas vezes, mas, no geral, os crentes eram conhecidos por darem bom testemunho. Era natural que crente desse bom testemunho. Hoje, é de se exaltar, né? Tipo assim, rapaz, olha só esse irmão como dá um bom testemunho. Mas isso é o natural. A surpresa para nós deve ser quando um crente está vivendo em desobediência e dando mau testemunho. Essa deve ser uma surpresa para nós. É igual quando as pessoas chegam e falam assim, pastor, fulano de tal, olha o jeito que eles estão vivendo, pastor. Olha aí como é que essas pessoas estão vivendo. Eu disse assim, mas irmãos, é o natural, eles não são crentes. A gente não pode se surpreender com o quão maus os descrentes são, ou com as atrocidades que eles fazem, por mais que nos surpreenda, né? Cada dia mais. Mas é o natural deles. Assim como não deveria ser uma surpresa para nós quando um crente vivesse em obediência. Nós deveríamos estar surpresos quando olhássemos e víssemos um crente dando mau testemunho. Na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, quem quer que seja. Essa deveria ser a nossa surpresa. E a nossa tristeza maior deveria ser um crente que dá mau testemunho. Mas o natural, o padrão de Deus, é que nós vivamos protegendo o povo de Deus, a igreja local, pelo bom testemunho. O povo de Deus é o único povo que pode trazer esperança para esse mundo, meus irmãos. O mundo clama por esperança e nós precisamos começar mostrando isso no nosso exemplo. Eles colocam esperança em diversas coisas, mas nós, como igreja, nós temos a verdadeira esperança. Isso começa quando nós mostramos isso na nossa vida, mas também quando nós mostramos isso por meio do esforço na salvação de pecadores.
A última coisa que nós vimos aqui é que o trecho vai dizer, e o Senhor lhes acrescentava, versículo 47, final, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A última ordem do Senhor Jesus, enquanto estava aqui nessa terra, tanto em Mateus 28, 18 ao 20, e também quando ele está ali no último diálogo com os apóstolos, ali em Atos capítulo 1, versículo 8, é que eles fossem pregar o evangelho. É que eles alcançassem os perdidos. A igreja deve testemunhar sobre a salvação de Cristo, e o próprio livro de Atos vai mostrar isso diversas vezes. Vários convertidos na pregação de Pedro, Atos capítulo 2, a salvação do eunuco, Atos capítulo 8, a conversão de Paulo, Atos capítulo 10, o centurião Cornélio, Atos 11, vários convertidos com a pregação de Paulo e Barnabé, Atos 13, a conversão de Lídia do carcereiro, Atos 16. Só no livro de Atos nós podemos ver esse movimento de enquanto o povo ia pregando o evangelho, dando um testemunho, Deus ia salvando. Deus ia salvando. Nós podemos aprender com essa igreja aqui, de Atos capítulo 2, a igreja primitiva, que eles eram marcados pela salvação de vidas para Cristo. E eu não gostaria que a nossa igreja fosse diferente. O meu desejo é que nós tivéssemos um desejo tão grande pelos perdidos, que esse fosse um dos maiores alvos de nossa vida, de alcançar perdidos para o evangelho. Nós estamos muito confortáveis. Quando eu falo nós, eu falo a igreja no geral. Nós estamos confortáveis em não pregar o evangelho na vida comum. Nós precisamos marcar evangelismo para falar do evangelho para os perdidos. Nós não podemos fazer isso. As nossas vidas precisam ser marcadas pela pregação do evangelho e, principalmente, a igreja local sendo um meio de alcançar os perdidos. Nós queremos ver o evangelho acrescentando perdidos aqui por meio do nosso testemunho. Nós não vamos alcançar os perdidos lá fora se nós não fizermos aqueles primeiros passos. Preservarmos o evangelho da verdade, preservarmos a comunhão, preservarmos o nosso testemunho. Se nós falharmos nesses passos aqui, a consequência é que os perdidos não vão chegar. É natural. E nós queremos ver cada vez mais Deus acrescentando os salvos aqui nesse local. Nós queremos ver essa igreja ser marcada pela salvação de perdidos. Nós queremos ver essa igreja ser marcada por homens e mulheres que desejam pregar o evangelho aonde estiverem. Esse é o nosso desejo. Esse é um dos meios também, meus irmãos, de vivermos a vida comum da igreja, pregando o evangelho e vendo vidas se rendendo a Cristo. Para nós, eu não sei para você, mas para mim, a coisa mais incrível que eu posso ver é quando um perdido chega ao conhecimento da verdade. São uma das coisas que dificilmente eu consigo segurar as lágrimas. É quando eu vejo alguém entendendo o evangelho. Vendo Deus quebrando um coração de pedra, tirando aquele coração de pedra e colocando um coração que compreende a verdade de Deus. Talvez você possa ter muitas alegrias, assim como eu tenho, mas para mim, a maior alegria que eu posso ter é ver um perdido se rendendo ao evangelho. E eu gostaria que isso fosse realidade na sua vida também. De você desejar, por meio da sua vida, onde quer que você esteja, seja você um professor, seja você um empresário, seja você um auxiliar de escritório, seja você o que quer que seja, um vendedor, onde você trabalhar. Eu gostaria que você visse, ou desejasse, por meio da sua vida, os corações sendo abertos e o evangelho quebrando esses corações que estão rodeando você. E por meio do nosso bom testemunho, por meio da pregação do evangelho, seja por meio do nosso falar ou do nosso testemunho, perdidos sejam acrescentados a esse local. Eu não estou preocupado, irmãos, que a igreja vai crescer em número, só isso. Mas esse também é um dos meios de nós medirmos a maturidade de uma igreja. Quando nós estamos vendo perdidos sendo alcançados. Porque nós estamos vendo que a igreja está se preocupando com isso. E eu não queria que nós perdêssemos isso de vista como igreja. Vamos batalhar para viver e proteger a palavra? Vamos. Vamos batalhar para nós vivermos em comunhão e união? Vamos.
Vamos batalhar para dar um testemunho, um bom testemunho, onde quer que nós andemos, vamos. Mas que tudo isso redunde no meio de mostrar o evangelho para os perdidos. O Senhor salve vidas e o nome dele seja glorificado. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Em conclusão, Deus não nos chamou, ou Deus não chamou a igreja para ser um povo tribal, que viva somente aqui na sua panelinha. Antes, o desejo de Deus é que a igreja seja uma grande família, que esteja unida sempre à procura de novos membros. Essa é uma família a qual nós nunca vamos ter limite de tamanho para a entrada de membros. Pensa, eu não estou falando de membros só para nós crescermos a membresia da igreja, mas que de fato as pessoas que comecem a chegar aqui, elas se sintam numa família. É como eu sempre digo para os novos que estão chegando. Eu não gostaria que vocês chegassem aqui só para ser mais um no meio do povo. Vocês precisam chegar aqui e, de fato, batalhar para se tornarem parte de uma família. E aqueles que já estão, é o que eu sempre digo também, nós precisamos lutar e batalhar para que os novos que estão chegando se sintam parte da nossa família. É uma via de mão dupla. Os que estão chegando se esforçam para entrar na família e os que já estão se esforçam para abrir os braços e, de fato, abraçarem aqueles que estão chegando. E isso vai mostrar para os perdidos que aqui existe, de fato, uma família como Deus requer. Uma família imperfeita, de pecadores que falham, mas que estão batalhando para obedecer ao Senhor. Algumas aplicações para nós terminarmos. Primeiro de tudo, proteja a sua igreja sendo fiel à palavra de Deus. Proteja a sua igreja vivendo diariamente a verdade do Evangelho. Proteja a sua igreja vivendo diariamente para conhecer, se debruçar e aprender mais da verdade de Deus no Evangelho. Eu não queria, meus irmãos, que vocês se contentassem em que a única vez em que vocês aprendem algo do Evangelho seja no domingo. Ou na quarta-feira, quando vocês vêm para o culto de oração. Mas que a verdade do Evangelho fosse verdade nas suas vidas hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vocês pelo menos amassem de fato a verdade. Perseverassem. Que vocês perseverem para conhecer e amar a verdade do Evangelho. A segunda coisa é, proteja os seus irmãos dando bom testemunho. Pense na sua casa, antes de qualquer coisa, que você está representando o povo de Deus. Você é filho de Deus. Eu posso até não estar vendo vocês na casa de vocês. Posso até não estar vendo vocês no trabalho de vocês, mas Deus está. E vocês, antes de tudo, são servos de Deus, filhos de Deus. Se vocês colocaram confiança no Salvador, vocês precisam viver como Deus requer. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Nós não podemos ser orgulhosos de ouvirmos a palavra aqui, Deus nos chamando a obedecer e viver a palavra de Deus, e ao sairmos daqui, como se nada tivesse acontecido, se nada mudasse. Nós não podemos viver assim, meus irmãos. Nós precisamos batalhar dia após dia para proteger o bom testemunho, porque isso vai afetar os nossos irmãos, vai proteger a nossa igreja. Eu vou proteger a minha igreja local quando eu dou um bom testemunho, ao mesmo tempo que eu vou difamar a minha igreja local quando eu dou um mau testemunho. Dificilmente você vai ser desligado da sua igreja ou da sua fé quando os perdidos lhe vêm lá fora. Ele vai saber logo, você é da Igreja Bíblica Batista do Eusébio, é natural. E o que vai acontecer? Você vai estar difamando o nome da igreja quando você dá mau testemunho. E eu não vou ficar apontando aqui porque eu não sei, Deus é que conhece o seu coração. Você sabe aonde exatamente Deus quer que você mude. Você sabe exatamente aonde você está dando mau testemunho e você precisa voltar. Você sabe disso. O meu encorajamento para você é que você proteja seus irmãos dando bom testemunho. E por último, proteja, voltando, né?
sempre confundo aqui. Por último, proteja a sua igreja promovendo e celebrando a comunhão. Eu queria encorajar você nessa semana a sair pensando daqui. Não estou dizendo que você vai ter que nessa semana bolar algum jeito de gerar comunhão com alguém, mas pelo menos pense. Se você é solteiro, veja como é que você pode fazer para gerar comunhão com os outros, visitando uma família, ou até nós que somos casados, convidando alguns solteiros para estarem conosco, e também convidando outras famílias para estarem conosco. Queria que você pensasse aí, pastor, eu não conheço fulano de tal bem, eu gostaria de conhecê-los, eu vou convidar na minha casa. Ou então arranjar um jeito de a gente sair, sei lá, ir na pracinha, comer um pratinho e conversar mais. Né? Tem um pratinho ali na pracinha, né, Felipe? Pratinho é bom. Então, é uma maneira de você sair, conversar, conhecer mais. Talvez você vai saber coisas que você nem imaginaria desses irmãos. Você vai saber como orar melhor por eles. Se ele estiver passando por uma luta, você vai saber como lutar junto com eles. Não é o intuito de você se escandalizar se o irmão compartilhar a luta com você. É no sentido de vocês caminharem juntos, sofrerem. Se alegrarem juntos, né? Eu estava numa das conversas que eu tive visitando a família da Adelânia. Eu posso falar, Adelânia? Que tu me falou hoje de manhã? Posso, né? A Adelânia, ela falou assim, pastor, uma das coisas que eu queria muito que você orasse era para que eu passasse num concurso que eu vou fazer. Isso vai me ajudar muito até no tempo. E aí ela me falou hoje que ela passou no concurso. Glória a Deus, né? Por isso, uma coisa que a gente estava orando. Quando ela me falou ali, pastor, sexta-feira eu recebi a notícia, estava doido para chegar aqui e falar, alegre o nosso coração, a gente conhece isso, né? Eu sei de algumas lutas, de alguns motivos de oração, de alguns irmãos aqui, eu oro por isso, isso é encorajador de eu saber. Como é que eu vou saber disso? Porque eu estou perto deles. Mas eu não queria que isso fosse a realidade só do pastor, irmãos. Eu não queria que só eu chorasse com os irmãos e me alegrasse só com os irmãos. Eu queria que nós fizéssemos isso. Então, proteja a sua igreja, batalhe pela sua igreja, persevere com a sua igreja, promovendo e celebrando a comunhão. Aproveite tudo que tiver nessa igreja aqui, que você puder participar e venha. Esteja aqui. Mas também, nos dias comuns da vida, convide o povo para ir na sua casa. E aí, às vezes a gente pergunta, mas pastor, o senhor não sabe como é lá com o menino, não sei o que, a minha casa toda bagunçada. É isso mesmo. Muitas vezes eu não me preocupo nem em arrumar a minha casa, né? A minha esposa tem mais isso na cabeça dela, diz, não, deixa do jeito que tá, que eu quero que o povo veja a nossa vida como é mesmo. É brinquedo espalhado no meio da casa. E aí quando chega lá, aí me desculpa, irmão, que a casa está toda bagunçada aí, irmão. Não, mas é isso, eu já conheço, lá em casa também é assim, né? Aí todo mundo já vai falando, é a mesma coisa. Mas é isso, a gente precisa trazer o povo para ver a nossa vida comum. Vamos batalhar por isso, irmãos. E as crianças aí, também vocês não vão escapar da minha aplicação. Vou deixar vocês com Deus. Vocês, crianças que já estão aqui, que já compreendem, vocês precisam amar a palavra de Deus. Vocês precisam pensar mais nos outros. E vocês precisam ser diferentes do mundo. Isso é uma coisa que as crianças vão lutar, né? Amar a palavra de Deus, vão batalhar para ser desobediente. Pensar mais nos outros, não, eu quero meu brinquedo, eu quero as minhas coisas, né? E ser diferente do mundo, essa é a realidade. Vocês, crianças que estão crescendo, e Deus requer isso de vocês também, como igreja. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Oramos que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, nos convencer, Senhor Deus, a obedecermos às verdades aqui pregadas. Queremos encorajar, Senhor Deus, os nossos irmãos a viverem em união, dando bom testemunho, preservando a verdade do Evangelho. E acima de tudo, Senhor Deus, alcançando perdidos para o Evangelho. Que o Senhor use as nossas vidas, o nosso testemunho, para que vidas possam chegar ao conhecimento da verdade. Pai, abençoe essa igreja aqui, abençoe o Teu povo. O Senhor comprou, Senhor, cada um desses que aqui estão, que já colocaram a confiança no Senhor. O Senhor derramou Seu próprio sangue por nós. E o Senhor requer de nós obediência, como a Tua palavra diz, aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Então, Senhor Deus, que o Senhor ajude os meus irmãos aqui a saírem daqui, Senhor Deus, encorajados, a colocarem em prática aquilo que aprenderam. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém.